Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está com a gente na Rádio Bandeirantes Campinas, começando esta semana, hoje dia 25 de setembro de 2023. Eu sou o Heitor Fredo, nós vamos juntos até às 11h30 da manhã com informação, prestação de serviço, com a sua opinião pelo nosso WhatsApp 97102-1493. Chegando com a nossa equipe técnica postos aqui no nosso Jardim São Gabriel, o estúdio da Rádio Bandeirantes, em que você confere também com imagens no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Os trabalhos técnicos de Gilberto Sufi na mesa de som, de Danilo Capucci na central técnica com a coordenação de Gil Kleber. E já conosco também, nesta segunda-feira, Tiago Prudente, direto da capital paulista. Está próximo ao Morumbi, ainda em festa nesta manhã de segunda-feira. Tiago Prudente, bom dia a você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, agora por aqui tudo muito tranquilo. Eu moro vizinho aqui ao bairro do Morumbi. Eu moro na Vila Andrade, tá 2 quilômetros do estádio do Morumbi. Ouvi toda a comemoração, toda a gritaria aqui no entorno do Morumbi. Dá para ouvir o estádio, né? Mas muita comemoração depois do jogo, à noite, mas agora tudo muito tranquilo, algumas sacadas com as bandeiras do São Paulo, mas tudo muito tranquilo agora, Heitor. Repercussão do título da Copa do Brasil do São Paulo, você terá às 11h30 da manhã dentro do Nossa Área com Carlos Henrique, na sequência no Nossa Área, edição nacional com Elia Júnior, e ao longo da programação da Rádio Bandeirantes Campinas, essa vitória que você conferiu com Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes, Thiago. Você ficou feliz? Eu fiquei absolutamente isento nesta decisão de Copa do Brasil, de coração. Fiquei apenas como um espectador acompanhando qual seria o desfecho e merecidíssimo título do São Paulo, né? Um título histórico, afinal de contas, eliminando 2 rivais, o Palmeiras nas quartas de final, o Corinthians na semifinal e o melhor elenco do Brasil, que é o Flamengo, na decisão da Copa do Brasil. E ontem, acredito que desde as primeiras horas da manhã, o Morumbi todo cercado por torcedores, mesmo aqueles que não tinham ingresso, já estavam presentes ali para pelo menos sentir o clima, a atmosfera antes do jogo, que teve um isolamento na região do estádio Cícero Pompeu de Toledo, mas é uma área bem extensa e acredito que ontem era difícil achar alguém que não tivesse vestindo vermelho, branco e preto, né, Thiago? Tava difícil não achar alguém com a camisa do São Paulo, e para quem mora aqui perto do estádio, um baita... A gente respeita, claro, a animação, mas um baita de um transtorno. Mas faz parte, né? A gente tá acostumado. Faz parte. Mas o pessoal tava bem animado, bem confiante. Parabéns aos São Paulinos. Inclusive, tem muita gente aí na redação. Não sei nem se vai aparecer para trabalhar hoje. Porque pelo que eu vi pelas redes sociais, comemorou até tarde aqui no Morumbi. Já rolou WO aqui, viu? Já tem... Gilberto Sufi, que ontem estava lá trabalhando, disse que 6 horas da manhã, quando ele chegou, já há muita gente no entorno do Morumbi. A repercussão completa ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Olha, são 10h04, deixa eu trazer informações sobre o trânsito na região de Campinas, porque 2 acidentes já foram registrados nas primeiras horas, um na área urbana da cidade e outro na rodovia dos Bandeirantes. Esse acidente que foi registrado na região central de Campinas foi na Avenida Doutor Campos Sales, próximo à Estação Cultura. Um acidente envolvendo moto e pedestre, 2 vítimas. O condutor da motocicleta, um homem de aproximadamente 35 anos, foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Ouro Verde.
e ele teria atropelado uma mulher de 30 anos que foi socorrida pelo SAMU também para o Hospital Mário Gatti. Foi por volta de 8 horas da manhã esse acidente que gerou um reflexo no local, congestionamento. A via precisou ser interditada até a chegada das ambulâncias, até que os primeiros socorros fossem realizados. Mas neste momento o trânsito já está liberado pelo local e fica a nossa torcida pela pronta recuperação das duas vítimas. As causas do acidente ainda vão ser investigadas, inclusive com uma análise ali da região para saber se havia sinalização. Tem o trecho onde aconteceu o acidente, tem faixa de pedestre, tem semáforo para motoristas e para pedestres, então a investigação é para saber se alguém avançou o sinal, o que provocou essa lesão, e tomara que nada mais grave aconteça após esse registro. E na rodovia dos Bandeirantes teve um acidente também envolvendo um caminhão que transportava carvão. Neste momento não há reflexo de trânsito, mas o motorista que passar pelo trecho da Bandeirantes em Campinas vai perceber que o caminhão ainda está no canteiro central. Isso muitas vezes é motivo de preocupação por conta da curiosidade de quem está ali no trecho. Foi no quilômetro 84 da pista sul da rodovia dos Bandeirantes, é a que vai para a capital paulista. O caminhão carregava essa carga de carvão mineral e o motorista diz que um segundo caminhão passou, bateu na lateral do veículo, ele estava na faixa 2, ele perde o controle e tomba no canteiro central. Esse segundo caminhão não parou e ainda não foi identificada a placa e nem quem estava dirigindo. Do caminhão que tombou, o motorista não teve ferimentos, sofreu algumas escoriações, é verdade, mas chegou a assinar um termo de recusa do atendimento médico, passou por teste do bafômetro e deu negativo, não bebeu absolutamente nada. O veículo está no canteiro central, tem carga espalhada ali naquele gramado. É um processo que vai demorar, porque tem que primeiro tirar toda essa carga, depois ter um guincho especial para destombar esse caminhão. Isso só deve ser feito no período noturno. Então, se você está nesse momento na rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 84, trecho que passa por Campinas, sentido capital, não há reflexos, não há nenhuma faixa interditada neste momento. Mas tem um caminhão tombado ali no canteiro central, então redobre a atenção, fique atento ao motorista que vem à frente, que está na faixa lateral, para ver se alguém não dá aquela desviada no olhar, e isso acaba tirando a concentração de quem está por uma das mais movimentadas e de mais alto limite de velocidade, 120 km por hora. Nos outros trechos, trânsito fluindo bem. Na chegada à capital paulista, apenas a lentidão tradicional, tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes, e não há outros pontos de lentidão pelo sistema na região. Agora são 10h07, já estamos na primavera e já estamos com temperaturas acima dos 30 graus neste momento em Campinas. Termômetro do CEPAGRE da Unicamp marcando 30 graus e meio. E olha, a tendência de aumentar ainda nesta segunda-feira e também ao longo desta semana. Já foi um final de semana de muito calor, mas vai continuar assim nos próximos dias. Os cuidados médicos seguem aquelas indicações de hidratação, de evitar exposição ao sol, principalmente no período de sol a pino, de temperaturas mais altas, para que a gente se proteja com a nossa saúde nesse período de calorão. 10h mais 8, semana que também terá movimentação importante na política brasileira. É uma semana em que, no Palácio do Planalto, por exemplo, o presidente Lula terá até sexta-feira para adiantar uma série de reuniões, encontros políticos e algumas pautas importantes para a economia também do Brasil. Por que até sexta-feira? Porque já está marcada a cirurgia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o final desta semana que se inicia. Quem traz mais informações sobre essa agenda política, direto de Brasília, é o repórter Alex Guzmão. Pois é, a cirurgia está marcada para a próxima sexta no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Até lá, o presidente vai ter agendas só aqui na capital federal. Ele cancelou viagens para São Paulo e Belo Horizonte. Por recomendação médica, Lula vai reduzir o ritmo de trabalho. O tempo de recuperação é de cerca de 2 meses. Mas antes desse prazo, o presidente deve voltar a despachar do Palácio da Alvorada, onde mora.
A tendência é de que ele anuncie nos próximos dias as indicações para o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. A ministra Rosa Weber se aposenta no STF no dia 2 de outubro e Augusto Aras da PGR na próxima terça-feira. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Alex Guzmão. O presidente Lula, que ainda em julho já havia anunciado que passaria por uma cirurgia neste mês de setembro, segundo ele, por dores provocadas pelo desgaste do fêmur. Isso teria lhe causado, além de dores no dia a dia, um mau humor e muitas vezes não conseguindo disfarçar. Ele tem 77 anos, o presidente que sofre com artrose e vai realizar essa cirurgia no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde ele já fez outros procedimentos, como uma infiltração pelo incômodo no quadril. Nesta semana, Lula estaria na cidade de São Paulo, também no estado de Minas Gerais, para o lançamento do novo PAC, mas a recomendação médica vai fazer com que ele permaneça em Brasília. O objetivo do cancelamento dos compromissos é evitar que ele, por exemplo, não é nem por conta da dor, mas pré-cirurgia para que o presidente, por exemplo, pegue uma virose ou, estando com a imunidade baixa, não possa fazer esse procedimento cirúrgico no quadril. E o Alex falou sobre a Procuradoria-Geral da República, que também faz parte dessa agenda de Lula, a discussão sobre o nome do substituto de Augusto Aras. Terça-feira, amanhã, é o último dia do Procurador-Geral da República. Sobre esse assunto, a repórter Gabriela Veras fala um pouco mais sobre os bastidores dessa escolha e também como isso, de certa forma, recai sobre o governo federal com a pressão para que uma mulher ocupe esse cargo, além de outros cargos do judiciário brasileiro que passam pela indicação do presidente da República. A semana em Brasília começa com mais movimentos nas peças do tabuleiro político. O presidente Lula terá a missão de escolher novos nomes para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que a escolha do próximo PGR já aconteça nos próximos dias e em outubro aconteça a indicação do novo ministro do Supremo. A recondução de Augusto Aras na PGR é dada como improvável. Entre os nomes na disputa estão o subprocurador Antônio Carlos Bigonha e o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet. Após a indicação do presidente, o novo nome deve passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e, se aprovado pelo plenário, o novo PGR toma posse no cargo. Agora, com relação à vaga no Supremo, Lula também deve avançar nesta semana na escolha do nome do substituto de Rosa Weber. A pressão para que ele escolha uma ministra continua, até para não reduzir a representação feminina no tribunal, que é composta também por Carmen Lúcia. O mandato de Rosa Weber vai até 2 de outubro. Na próxima quinta-feira, será a posse dos ministros Luiz Roberto Barroso como presidente da Corte e Edson Fachin como vice-presidente. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. É ele quem exerce funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, também no Superior Tribunal de Justiça, e é o Procurador-Geral Eleitoral. Então, ao escolher um PGR, um Procurador-Geral da República, a expectativa é que todo o processo seja ouvido com o Ministério Público, tendo voz para, pelo menos, sugerir os nomes que ocupariam, dentro de uma competência, dentro de uma... Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é usada, que é a meritocracia, que nem sempre é realmente aplicada, mas alguém que esteja com a carreira traçada para chegar a esse cargo de chefe do Ministério Público Federal. No Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República é legitimado a propor ações diretas de inconstitucionalidade, representação para intervenção federal nos estados, no Distrito Federal, propõe ações penais públicas e cíveis, e não é exatamente um cargo político, Tiago Prudente, mas hoje, de uns anos para cá, sempre que há uma indicação para algum cargo de Procurador-Geral da República, de Supremo Tribunal Federal, é quase como uma convocação para a seleção brasileira, porque a população em geral está íntima dos nomes que ocupam essas cadeiras de cargos judiciários, de cargos como o da Procuradoria-Geral da República,
E a gente passa a se tornar íntimo de figuras que às vezes saem um pouco do papel técnico e se tornam figuras também políticas nesse país. Então eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre a questão do PGR. O PGR já ganhou outros nomes, o Procurador-Geral da República. O mais famoso foi então no governo Fernando Henrique Cardoso, que era o Engavetador-Geral da República. Depois a gente teve aí a PGR, mas não com uma proeminência muito grande. Depois, no governo Dilma, Rodrigo Janot, que ganhou um destaque muito grande na Procuradoria-Geral da República. Temer também teve ali Raquel Dodge, mas eu não lembro se ele chegou a indicar a Procuradoria pelo tempo de governo, porque é um mandato ali de 2 anos podendo ser reconduzido. E aí a gente teve Bolsonaro com Augusto Aras, que também foi aí chamado de Engavetador-Geral da República. O que tudo indica é que Lula busca um nome próximo ao seu alinhamento ali. O que isso significa? Que possivelmente a gente possa ter um novo Engavetador-Geral da República. E a função do PGR não é essa. A função do PGR, que é quem comanda o Ministério Público, é exatamente ser um caminho ali para investigação, para colocar investigações em andamento, exatamente para atuar como um órgão de fiscalização, como o Ministério Público sempre fez. O grande problema é que a indicação do PGR pelo presidente da República sempre teve um critério de ser o quê? Uma indicação republicana, alguém que esteja comprometido com a democracia brasileira. Só que a gente sabe que essa indicação está sempre contaminada politicamente, porque o presidente não quer dor de cabeça. Então, talvez é preciso repensar essa questão aí da PGR. Quanto à lista tríplice, que geralmente é indicada ali para que um dos 3 seja votado ou seja escolhido pelo presidente da República, a gente tem que pontuar o seguinte: o presidente não é obrigado a seguir essa lista tríplice. Como o Bolsonaro não seguiu, Lula também não é obrigado a seguir. Seria de bom tom seguir? Seria de bom tom, mas não há nenhum dispositivo na lei que obrigue a seguir essa lista tríplice. Talvez repensar a escolha do PGR seria o melhor caminho, mas a gente caminha para um nome que não dê muito trabalho para Lula na PGR, o que significa que talvez nós tenhamos um novo Engavetador-Geral da República. Ruim para o Ministério Público, sem dúvida nenhuma, e aqui eu não estou questionando os nomes das pessoas, a trajetória das pessoas que estão sendo cotadas para a PGR, que são técnicos, são pessoas que têm uma carreira, mas a gente sabe que essa escolha e as conversas que estão tendo é no sentido de saber, vai me dar dor de cabeça ou não vai me dar dor de cabeça? Talvez esteja na hora da gente repensar como funciona essa indicação do PGR, né? O Procurador-Geral da República, saindo ou não da lista tríplice, ele depois da indicação ainda passa por uma sabatina realizada no Senado Federal para que os senadores possam definir a aprovação por meio da maioria absoluta em votação. Maioria absoluta é metade mais 1. Ao ser efetivado, o procurador assume o cargo por 2 anos e pode concorrer novamente a essa mesma posição. É o caso de Augusto Aras, que foi reconduzido em agosto de 2021, e de Janot, foi indicado em 2013, reconduzido em 2015. Então são 2 PGRs que passaram por essa reeleição. Já no caso do Supremo Tribunal Federal, a indicação é feita também pelo presidente da República para exercer a função, que conta com 11 ministros. Eles são escolhidos justamente pelo presidente de plantão, mas para cargos que vão além do período do mandato. Não são apenas 2 anos, como no caso do Procurador-Geral da República, que quase sempre coincide com o início ou final de mandato presidencial. No caso da Suprema Corte, que é o topo da hierarquia entre os tribunais, a representação ali é para que as pessoas escolhidas representem
a justiça como um todo, analisando, por exemplo, ameaças à Carta Magna. Assim como no Legislativo, o Judiciário é um poder independente. Então, o presidente da República não exerce autoridade sobre o STF, apenas para a indicação do ministro. Mas no período em que nós estamos, essa indicação também vai ser muito observada. Se o cargo de Procurador-Geral da República, que não aparece tanto no noticiário, já está gerando toda essa discussão, a substituição de Rosa Weber vai ser motivo, certamente, de debates dentro da Câmara, dentro do Senado, debates nos bastidores políticos e dentro da própria base aliada do governo Lula, que já ficou um pouco com o nariz torcido a respeito da primeira indicação para o STF do presidente da República e quer que o cargo seja ocupado por uma mulher para que Lula faça valer na prática o discurso de equiparar em cargos de primeiro escalão homens e mulheres, algo que no Ministério já foi ficando um pouco para trás e que, se não tem Lula o direito de intervir nas pautas no dia a dia do STF, na indicação como presidente da República eleito, tem pelo menos como indicar uma mulher para esse cargo, né, Tiago? Heitor, mas eu acho um pouco difícil que isso aconteça. Sinceramente, eu acho que não deve ter uma indicação de uma mulher ao cargo do STF. E a gente tem que entender o seguinte, existe uma questão que a gente joga a esquerda num balaio só. Fala, ó, essa aqui é a esquerda brasileira. Não é bem assim. A questão da pauta identitária, quando a gente diz a questão de gênero, de igualdade de direitos, é mais uma pauta ligada às pessoas mais novas na esquerda, o grupo mais novo de esquerda. Então, é uma pauta que não ecoa muito com aquela esquerda da vanguarda, lá que está há muito tempo aí, que fez os primeiros mandatos com o presidente Lula. Você vai lembrar que nessa discussão não havia sobre questão de igualdade de gênero, ou se havia, não havia com tanta força como há hoje, e também representatividade. E por que eu digo isso? Porque esse novo grupo, essas pessoas, novas lideranças que surgem, tem a pauta identitária, que é a pauta da questão da igualdade de gênero, também daqui a oportunidade para que pessoas negras possam ingressar, questão, isso tudo ganhou muito mais força, existia, mas ganhou tudo mais força, e está na pauta central desse grupo. Já lá, o grupo ligado ao presidente Lula, sindicalistas, tem uma outra visão sobre a questão de que ainda aquela questão da luta entre as classes, sobre a questão do trabalhador. Então, é uma esquerda que tem uma outra pauta central, e isso tem que ficar muito claro, que existe uma outra pauta que acaba dividindo esses grupos. Então, por isso que eu acho que a escolha de uma mulher não pesa tanto, e essa pressão tem sido feita, não sei nem se tem uma pressão nesse sentido, acho que é mais internamente, não deve afetar a escolha do presidente Lula. Sem dúvida nenhuma, acaba afetando esse discurso que ele faz, mas acaba afetando mais esse discurso para dentro dentro do próprio grupo do presidente Lula, e afetando mais essa questão da esquerda que prega uma pauta identitária, uma questão de gênero. Se a gente for pegar a população como um todo, inclusive uma pesquisa do Datafolha mostra que eu acho que 51% da população não vê problema em indicar um homem ou uma mulher para a vaga de Rosa Weber. Demonstra que essa pauta ainda não ecoa na sociedade. Então, isso também é um sinal de que é preciso aumentar essa questão da luta de gênero, de igualdade entre homens e mulheres, que é um longo caminho para se percorrer. Mas eu acredito que esse é um ponto que precisa ser analisado. Se essa pressão realmente existe, como a gente acha que é. Eu acho que ela tem, mas é de um grupo minoritário ainda da esquerda brasileira, que tem essa questão identitária como algo muito forte. O outro grupo que é a favor de um nome que seja um homem, mas um nome que seja mais ligado às pautas de esquerda, é esse grupo mais ligado a essa luta de classes. Pelo menos eu vejo assim, eu não sei se você entende dessa maneira, mas eu vejo a esquerda com vários espectros, e eu acho que esses dois são muito característicos. A pauta identitária com um grupo mais novo, existem pessoas da esquerda mais velhas que também lutam por essa pauta, mas em minoria, e um grupo mais
antigo na esquerda brasileira, ainda com aquela questão da luta de classes, a questão do trabalhador. Só ver o discurso do Biden e do Lula naquela carta que eles lançaram lá de manifesto pelos trabalhadores. É basicamente isso. Então, eu acho que são pontos que ficam distintos. Eu acredito na indicação de um homem, acho praticamente impossível Lula indicar uma mulher para o STF. 10h24, ouvinte da Rádio Bandeirantes, participa conosco pelo 97102-1493. Tem mensagem de áudio chegando pra gente aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo, Thiago. Eu sei que é a nossa legislação, mas comentando um pouco aí sobre o assunto que vocês estão falando, que as indicações que o Lula vai fazer, né? E, na minha opinião, quem deveria fazer essas indicações, principalmente do Supremo, seria o povo brasileiro, com voto, com candidatos isentos de partido, mas não é assim no Brasil. É prerrogativa do presidente colocar lá. Aí o que acontece? Amanhã ou depois sai o PT do poder, todo o Supremo fica tombado pela outra ideologia. Eu acho isso errado e quem teria que mudar são eles mesmos, não é verdade? E com relação à cirurgia do Lula, que corra tudo bem, não desejo mal para a pessoa. Eu sou da turma do neném, nem Bolsonaro, nem Lula. É isso que é importante deixar bem claro. Grande abraço a todos, DJ Alê. Obrigado, DJ Alê. Olha, existem algumas propostas que tramitam na Câmara há alguns anos para tentar mudar a regra da escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma delas é de 2016, é uma proposta de emenda à Constituição, de número 259, que prevê essa mudança nos critérios tramitados pela Câmara. Tem uma proposta de 2019 também, a 225. Os poderes legislativo e judiciário indicariam ministros em sistema de rodízio e o indicado deveria ser um juiz de segunda instância ou um advogado com pelo menos 10 anos de prática, com mestrado na área jurídica. Além disso, nessa proposta apresentada de 2019, o mandato, que hoje vai até a aposentadoria compulsória quando o juiz ou a juíza chega a 75 anos de vida, passaria a durar 12 anos corrido. Essa proposta está tramitando na Câmara. A que eu citei anteriormente, ela vem de 2015 para 2016. O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, foi quem colocou essa proposta em pauta. E a ideia seria, nesse caso específico, nessa outra proposta de mudança, a seleção do novo ou da nova ministro do STF, por uma indicação de uma lista tríplice, como acontece com a Procuradoria-Geral da República, e não com uma simples indicação do presidente da República. Quem faria essa lista tríplice? Um grupo formado por grandes advogados, grandes juristas, presidente dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral da República e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa proposta prevê um mandato também de 10 anos para os integrantes do tribunal. Quanto a voto direto, surgiu recentemente uma chamada ideia legislativa, que é quando a população utiliza seu direito na Câmara ou no Senado, isso foi no Senado especificamente, de colocar uma proposta para que os senadores reajam a ela e tenha ali eventualmente também um poder de lei para ser discutida. Isso foi colocado na ideia legislativa, eleição direta para ministros do STF. Eram necessários pelo menos 20 mil apoios de pessoas que assinassem um abaixo-assinado virtual. Foram 22 apoios apenas. Então, a ideia nasceu morta. Mas a discussão sobre ocupar o cargo do STF, ela continua nos bastidores de Brasília. O Adriano Vermelho nos escreve dizendo que a escolha de uma mulher na vaga de ministro do Supremo o agrada, não só porque não porque sou feminista ou queira manter uma vertente ideológica e esteja querendo lacrar ou qualquer dessas retóricas que ele considera que são chatas e medíocres. Mas sim, na opinião dele, porque pelo que ele tem lido por aí, existem sim profissionais muito competentes que encabeçam uma lista e que por coincidência são mulheres. Não nego que, na minha humilde opinião, mulheres tendem a ser mais íntegras, mais interessadas e mais justas. Talvez seja só uma visão bem parcial de homem criado numa família de mulheres fortes, é o que escreve o Adriano Vermelho.
A nossa programação da Bandeirantes segue com mais informações, com prestação de serviço, e logo depois do intervalo a gente traz outros destaques abrindo essa semana da Rádio Bandeirantes Campinas. Este é o Manhã Bandeirantes. Suas ferramentas elétricas quebraram e você não sabe como resolver? Conheça a Eletrotec. Há 35 anos no mercado, a Eletrotec oferece assistência técnica autorizada para ferramentas elétricas Makita, Bosch, entre outras marcas, além de um amplo estoque de peças e acessórios e equipe altamente especializada. Na Eletrotec, suas ferramentas estarão em boas mãos e estamos prontos para te ajudar. Mais informações no site eletroteccampinas.com.br. Eletrotec, tudo em ferramentas. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora o assunto é profissional. O sabor da competição alcança outro nível e ninguém vai ter vida fácil com nossos jurados. Com a exigência de quem fala de chefe para chefe, a edição do MasterChef Profissionais está fervendo de emoção. Helena Rizzo, Jacan, Fogaça e eu esperamos por você. MasterChef Profissionais. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Este é o Manhã Bandeirantes. Agora são 10h31. A Prefeitura de Campinas divulgou um balanço da Operação Tapa Buraco neste ano de 2023. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos traz o número de buracos fechados de janeiro até o último dia 15 de setembro. 126.753 buracos. São 12 equipes de tapa-buraco trabalhando em todas as regiões da cidade, incluindo os 6 distritos, que são Campo Grande, Ouro Verde, Barão Geraldo, Souza, Joaquim Egídio e Nova Aparecida. O serviço executado, segundo a nota, de segunda a sexta-feira, algumas vezes também aos sábados, com um total de 38 mil toneladas de massa asfáltica nesse período. O secretário de Serviços Públicos, nesta nota enviada pela Prefeitura, Ernesto Paulela, explica que o asfalto se desgasta por diversos fatores, como o tempo de vida útil do material, condições climáticas, atrito, peso do veículo, entre outros. Também destaca a importância do trabalho contínuo da equipe na Operação Tapa Buraco para otimizar esse serviço. Quem trafega pelas ruas de Campinas, em algum momento do dia, se deparou com algum desses buracos. O número é impressionante, 126.753 buracos tampados em um período de 9 meses. Agora, o que me chama a atenção é como Campinas deixou chegar a 126 mil buracos espalhados pela cidade, Thiago. Mostra a falta de planejamento de um programa de recapeamento da cidade. A cidade está passando agora por um processo de recapeamento das principais vias. A prefeitura está com um programa que foi lançado aí para asfaltar bairros da cidade, fazer aí a recuperação de alguns pontos da cidade, positivo. Mas o que falta é um planejamento a longo prazo. O que é um planejamento a longo prazo? Para que eu detecte e possa fazer a reforma de locais antes que esse local esteja intransitável. É isso que as cidades brasileiras precisam pensar. Num projeto a longo prazo. Não pode ser um projeto, vou asfaltar a cidade. O prefeito decidiu, vou asfaltar a cidade, vou asfaltar bairros que não têm infraestrutura e vou lá e faço. Aí troca o prefeito, o outro prefeito vai fazer um outro programa. É uma questão que é preciso criar uma política em que seja contínua e que haja ali realmente um planejamento. E me surpreende isso não acontecer, porque no caso de serviços públicos, sei que serviços públicos coordena a tapa-buraco.
O secretário está aí há quanto tempo, Heitor? Está aí desde a administração Jonas Donizete. Então, era para a prefeitura, pelo menos, ter criado a administração anterior esse programa, esse planejamento. Se tem, não funciona. Se não tem, a atual administração precisava criar a administração do prefeito Dário Saad, para que Campinas, a longo prazo, pudesse ter a reforma. E eu colocaria, Heitor, não sei se você concorda comigo, não sou especialista em massa asfáltica, mas acho que os ouvintes vão concordar comigo, um outro item para que os buracos apareçam: a má qualidade do asfalto e o péssimo serviço que às vezes é feito em alguns locais. É um serviço que você olha e você fala, gente, como é que pode ser feito dessa maneira? Às vezes, massa asfáltica nova. E aí eu coloco de exemplo, eu moro no bairro Recanto dos Dourados, em Campinas, e tem uma vicinal que liga a rodovia Campinas-Mojimirim, Ademar de Barros, até o bairro. Uma vicinal grande, 5, 6 quilômetros, que ela foi reformada vai fazer uns 15 anos. Não tem um buraco nessa vicinal. Que tipo de asfalto foi usado ali que mantém esse asfalto com qualidade? A gente precisa repensar. Sem dúvida, o material que está sendo usado na cidade não deve ser tão bom assim, porque o fluxo de veículos lá também é intenso e a qualidade é boa. Então é preciso repensar essas questões. Talvez seja mais caro, seja, mas a longo prazo é mais duradouro. Eu não sei se você tem essa sensação, às vezes, de que o material utilizado é de qualidade ruim, Heitor, e rapidamente um local que foi reformado, foi recuperado, volta a fazer um buraco tão rápido que você fala, gente, será que foi feita uma reforma aqui de verdade? Famosa casquinha de ovo, né? Quando você percebe que não vai demorar muito para aquele buraco voltar, então a obra tem que ser feita com um planejamento duradouro e não apenas aquela casquinha para ficar bonita num período e o motorista daqui a pouco sofrer novamente com um buraco. E aliás... E a gente sabe que período é esse, né? Sabe. E olha, e se você eventualmente sofrer algum acidente por algum buraco ou numa avenida, numa rua ou até em rodovias, saiba que é seu direito pedir o ressarcimento ou indenização para o órgão competente. O caminho para isso é o seguinte: primeiro, digamos que você está trafegando em alguma avenida de Campinas, cai num buraco, isso provoca um acidente, uma batida em que a pessoa tem alguma lesão, se machuque. Primeira coisa, registrar o boletim de ocorrência. Depois, lembrar de reunir provas, foto do buraco, foto do acidente, foto do veículo de como ficou. Se possível, conseguir alguma testemunha, ou alguém que esteja com você, ou alguém que você consiga pegar um contato ali que viu o acidente também, e realizar, no mínimo, 3 orçamentos do conserto do veículo, para daí você juntar com os recibos relativos aos gastos que você teve, as possibilidades de tudo que aconteceu, eventualmente pagar por esse conserto, porque se ficar esperando também o poder público, você vai muito provavelmente ver o teu carro parado até que haja uma decisão a seu favor, mas é possível depois pedir o ressarcimento disso tudo que foi pago. E se for o caso, também os gastos relativos a medicamento e atendimento médico, se a pessoa tiver sofrido alguma lesão. Dever da administração pública é indenizar o cidadão decorrente da constatação de que o poder público poderia e tinha o dever de agir, evitando o acidente de acontecer. E o Código de Trânsito Brasileiro determina que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem por danos causados ao cidadão em virtude da ação, omissão e manutenção de programas. Ou seja, se não tiver o local com as condições mínimas para transitar, isso pode gerar um processo. É algo rápido? Não. Provavelmente, essa indenização vai ficar muito para frente em relação ao conserto do carro? Provavelmente. Mas é seu direito. Nem que seja para suas próximas gerações, filhos, netos, mas é seu direito. Então, quando a prefeitura ela tampa buraco, ela faz uma operação para melhorar a condição asfáltica, não é apenas uma obra para, olha que bacana, para mostrar o que está sendo feito. É uma obrigação que está paga e que pode gerar processo se algum acidente ali for ocasionado. Mas poucos são os motoristas que entram na justiça para colocar de fato esse direito à prova. Então isso acaba indo com a maré, quase como faz parte do nosso dia a dia, mas não é bem assim que funciona.
A participação do ouvinte da Rádio Bandeirantes pelo 97102-1493. Bom dia a todos, Bom dia. aqui é o Juarez de Paula, bom dia o pessoal da técnica, Heitor, Thiago. Olha, sobre o pessoal dessa lista que se escolhe na PGR, é uma coisa muito séria. Ministros e etc. O povo tinha que participar disso, mas infelizmente o povo está muito verde. O cérebro dele tem que madurar, escola, formação política e etc. Né? Agora, sobre ser homem ou ser mulher, isso aí é um absurdo ficar escolhendo sexo. Tem que escolher pessoas competentes. Nós estamos aqui para administrar um país, não para administrar machista ou feminista, etc. Não. Vamos pensar no nosso país. Escolhe o melhor, não interessa se é homem, se é mulher, se é trans, não interessa. O importante é fazer a coisa funcionar. Um abraço a todos aí. Fica com Deus. Muito obrigado ao Juarez de Paula, agradecendo também aqui as mensagens da Valquíria Barbieri, que está nos acompanhando. Alô, meus jornalistas lindos aqui, São Paulina e família feliz, é o que a Valquíria escreve, diz que o genro é jornalista do Estadão, São Paulino, e teve o privilégio de acompanhar o título da Copa do Brasil no Morumbi, e presenteando também a família aqui com o copo do Camarote dos Ídolos. Esse é para guardar, hein? Um momento histórico para o São Paulo Futebol Clube. E aí ela pergunta: qual o time de vocês? Ela respeita todos. Já dissemos aqui e não escondemos, né? O Thiago Prudente, por exemplo, é um grande torcedor da Ponte Preta, né, Thiago? Eu não vou nem te responder, né? Não, eu torço para o lado verde de Campinas. Tenho um respeito enorme pela Ponte Preta. Diferente de outros bugrinos, não torço para a Ponte se dar mal. Pelo contrário, torço para a Ponte se dar bem, porque eu acho que quanto melhor, perder no derby, mas nos demais se dá bem, porque quanto mais o futebol de Campinas estiver bem, é melhor para a cidade. Eu prefiro Ponte e Guarani disputando um derby na Série A do que um na Série A, o outro na Série C, um na Série B, um na Série A, ou os dois na Série B. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Disputando campeonatos internacionais e tal, mas eu sou do lado verde. Igual o Heitor, que hoje está aí falando que não está feliz, mas torce para o tricolor do Morumbi, né? Não. Também verde, mas o verde da capital, e eu acho que São Paulo estava na hora mesmo de ganhar a Copa do Brasil, era o título que faltava, e é um título que pode fazer a virada de chave no Morumbi. Os times grandes do Brasil precisam de títulos, precisam desse momento especial para a torcida que estava ali há 10, 12 anos esperando esse momento de uma taça nacional, e ela chegou, e com todo o mérito São Paulo é campeão da Copa do Brasil. Mas voltando aos nossos assuntos políticos e econômicos, o ministro da Fazenda neste final de semana, Fernando Haddad, foi questionado sobre o avanço da reforma tributária e o desenvolvimento de iniciativas ecológicas. Fernando Haddad, que por sinal é São Paulino, inovadoras, e que foram temas comentados durante uma visita dele à Universidade de São Paulo neste fim de semana. Haddad esteve na USP, compartilhou perspectivas animadoras, reiterando que a reforma está seguindo o cronograma esperado. Não acredita, Fernando Haddad, que ela esteja sendo empurrada com a barriga. Pelo contrário, até o final do ano precisa passar pela sanção do presidente Lula. E Haddad disse à imprensa, e nós vamos ouvir esse relato agora, que tudo está seguindo sem nenhuma surpresa. Está na agenda do Senado a votação em outubro, que é o que foi anunciado desde o começo do ano, aprovar até julho na Câmara, até outubro no Senado e promulgar até dezembro. Nós estamos completamente dentro do cronograma. Está tudo dentro do cronograma. O que nós vamos aprovar as medidas, tanto fiscais, creditícias e ambientais, para o país andar. As fiscais, metade já foi aprovada, a gente tem uma outra metade para aprovar. As creditícias estão avançando, a agenda lá da Secretaria de Reformas Econômicas. Lembro da importância de botar o marco de garantias. Nós conseguimos aprovar no Senado, voltou para a Câmara, que vai dar a palavra final, mas me parece que está tudo bem organizado para isso. Então nós estamos com uma agenda que está sendo cumprida rigorosamente, o cronograma da agenda, em várias áreas sensíveis que vão organizar o país para melhorar o desempenho econômico.
Mas não é tão simples assim. Em busca de um consenso mínimo em torno da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária, prefeitos de todas as regiões do Brasil vão participar esta semana, quinta-feira, 10 horas da manhã, no Senado Federal, de uma sessão temática para discutir a reforma. A promoção do evento foi um requerimento apresentado pelo vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, que é do MDB da Paraíba, no exercício da presidência da casa, e foi a plenário, e isso foi aprovado no último dia 19 de setembro. A justificativa do vice-presidente do Senado é a grande relevância do tema, que foi abordado numa série de debates na Câmara e também no Senado. E a contestação por parte de vários prefeitos do quanto isso vai afetar o orçamento municipal para os próximos anos. Então, se o otimismo do governo é de que isso tudo vai passar neste momento, ou Fernando Haddad já tem uma sinalização de que os prefeitos vão entender que é preciso ter a reforma tributária do jeito que ela está, ou o ministro da Fazenda está contando com um otimismo e com uma participação desses prefeitos a favor da pauta, Tiago. O detalhe aqui na reforma tributária, todo mundo quer levar. Esse é o detalhe. Todo mundo quer ganhar e todo mundo esquece exatamente quem vai ser afetado por isso, que é o povo. Vamos colocar aí que nesse momento, governadores, prefeitos estão brigando por arrecadação. Esse é o ponto central. Ninguém está interessado em reduzir impostos para a população. E essa é a verdade. A gente tem que ser claro aqui. E aí as grandes cidades brasileiras, inclusive Campinas está no bolo, vai diminuir muito a arrecadação, nós não vamos manter a máquina pública e não sei o que, aquela história, os governadores também. Mas a ideia é que com a reforma tributária, a questão econômica volte e ganhe ainda mais força. Então, de um certo ponto, a arrecadação vai aumentar, mas ninguém quer perder o que tem hoje. Agora também ninguém... E aqui eu faço uma ressalva, eu já disse isso aqui, muita gente defende redução da máquina pública, e eu acho que a máquina pública é exagerada em alguns pontos, mas a máquina pública ela é sempre grande para quem tem muito ou para quem tem condições, só que ela é muito pequena para quem não tem nada nesse país. Porque ainda falta médico, falta remédio, falta acesso ao transporte público. Então, dizer que a máquina pública é grande, para quem mora nas periferias das grandes cidades brasileiras, não é. Porque o Estado não consegue chegar lá, não consegue atender essas pessoas. O que falta à máquina pública brasileira é eficiência. Essa é a palavra. Não se trata de ser grande ou pequena. Ela podia ser gigante se fosse eficiente e entregasse o que promete, excelente. Se ela fosse pequena e fosse ineficiente, não ia adiantar de nada também. Não ia mudar nada. A questão é eficiência. A máquina pública é eficiente? Eu não vejo ninguém discutindo isso. As prefeituras têm máquinas que funcionam de forma eficiente? A resposta é simples. Não. Na maioria dos setores não funciona de forma eficiente. E aí ninguém quer tocar nessa ferida. Porque aí talvez o dinheiro seria muito, talvez não, com certeza, o dinheiro seria bem mais gasto, de maneira bem mais eficiente, pontual, e a gente não teria problema nenhum. Mas agora todo mundo interessado em arrecadação. Sabe por que está interessado em arrecadação? Porque com dinheiro em caixa, você consegue tocar projetos políticos, eleitoreiros. A verdade é essa. Então a gente tem que pontuar isso aqui, que é um ponto central dessa discussão. Então eu espero que tanto prefeitos quanto governadores olhem para a reforma tributária da maneira que tem que ser olhada e analisada. Vai reduzir a carga tributária ou vai manter? Vai simplificar a carga tributária como ela é recolhida? É isso que tem que ficar muito claro. É esse o objetivo da reforma tributária. Mas como a gente sempre fica aqui parecendo um disco furado, né, Heitor? Parece que o debate sempre, o debate principal não é realizado. São sempre debates secundários. E o que acontece agora é um debate secundário, porque os governadores e prefeitos estão pensando na arrecadação de amanhã, de quando a reforma entrar em vigor, não na arrecadação daqui 10, 15 anos, que é quando ela vai ter o efeito maior.
Então a gente precisa pontuar isso aqui. Infelizmente, está todo mundo pensando no dinheiro em caixa para colocar projetos políticos eleitoreiros em ação, porque se fosse exatamente pensando no Brasil, a discussão seria bem diferente do que está acontecendo hoje entre governadores e prefeitos. E tem um detalhe, o dinheiro em um país desigual, grande parte do investimento tem que ir para as regiões onde a desigualdade é maior, para que a gente consiga equilibrar o país, para que a gente tenha, que todas as pessoas consigam subir, consigam avançar de classe social de maneira igual. É isso que acontece. Então essa discussão também, muitas vezes, vem carregada de preconceito, vem carregada de um regionalismo exacerbado, que não faz sentido, que divide o Brasil. Nós somos uma única nação. Não importa se você nasceu no Nordeste brasileiro, não importa se você nasceu no Amazonas, não importa se você nasceu no Rio Grande do Sul, se você nasceu no Mato Grosso do Sul, ou se você nasceu em São Paulo, na capital ou no interior. Tá lá, brasileiro. Você pode ter um sotaque diferente, você pode ter costumes diferentes, mas você é brasileiro. E quando a gente começar a pensar como nação, e não achando que a região que nós estamos é melhor do que a outra, aí sim a gente vai conseguir avançar, inclusive na reforma tributária. Agora, melhor que essa discussão com os prefeitos aconteça agora, em que estamos relativamente longe das eleições municipais, do que deixar para o ano que vem. Porque, teoricamente, agora os prefeitos vão se deparar com números, com argumentos, e vão, cada um, observar as suas necessidades administrativas. Se isso fica para o ano que vem, entra o fator eleitoral, de que o meu partido está apoiando isso ou aquilo, está ou não junto ao governo federal, de que o deputado X é meu adversário na urna e ele defende isso, eu preciso defender aquilo. Então, acredito que isso acontecendo ainda em 2023 possa ter um caráter mais técnico. Se a reforma tributária eventualmente não passar esse ano, ficar no ano que vem e tiver ainda a presença dos prefeitos e dos senadores e deputados que também vão concorrer a cargo de prefeituras, principalmente nas grandes cidades, nas capitais, em cidades com representatividade regional, aí a discussão sai do âmbito econômico completamente. Porque mesmo que o prefeito pense A, se o partido dele, a coligação dele estiver pensando B, ele vai ter que pesar o que é opinião dele como político e o que é a opinião dele como candidato. O que é visão dele como administrador, gerente de uma cidade, gestor de uma cidade, e o que é parte de um acordo político para ter tempo de televisão, para ter um candidato mais famoso ao lado dele no santinho. Então que se discuta tudo isso agora, que até o final do ano a reforma ou passe ou tenha pontos que sejam realmente discutidos e colocados em consideração. Se deixar para o ano que vem, esquece, Thiago. Não, se deixar para o ano que vem, não vai passar, ainda mais no ano eleitoral. Esquece isso aí. Se interesses já estão pesando agora, imagina no ano que vem, quando a eleição está ano eleitoral. Não vai passar, não vai passar. Claro que não pode passar também de uma forma sem discussão. Acho que a discussão é importante. Só que também a reforma tributária está sendo discutida há quanto tempo, Heitor? Esse é um dos mitos brasileiros. Há quanto tempo você lembra da reforma tributária sendo discutida? Só de um chute. Pelo menos uns 2 governos anteriores, no mínimo. Então, e não passa, não vai. Então, assim, aí eu vejo muita gente dizendo, mas não está tendo discussão sobre isso. Já teve muita discussão. Se a gente não colocar esse projeto para votar agora, não vai ter reforma tributária. E o ponto central é simplificação. Simplificação de como os impostos são recolhidos no nosso país. Até para quem é pessoa física, às vezes tem dificuldade de entender, vai comprar um imóvel para você ver a dificuldade que e aqui eu não estou falando nem que isso vai ser afetado, mas quem compra um imóvel sabe da dificuldade que é, às vezes, para conseguir um imóvel usado, por exemplo. A dificuldade que é para ir no cartório, ter que emitir TBI, pagar imposto não sei o quê, pagar imposto não sei do que, conferir se está tudo quitado antes. É uma burocracia, o Brasil vive de uma burocracia, e aí eu fico pensando uma empresa que precisa recolher imposto, ela precisa criar um setor só para recolher imposto.
só para recolher imposto. E olha que às vezes ainda acontecem problemas. Então é preciso sim uma revisão disso tudo. E digo mais, espero que com a reforma tributária a gente também resolva essa questão de ter que ficar o tempo todo fazendo refis para refinanciar dívida de imposto, porque tem gente mau caráter, que essa é a pessoa, tem muita empresa que precisa e usa o refis de forma honesta, e eu acho que é uma grande parte, mas tem um pessoal aí que usa esses refinanciamentos de impostos, atrasa imposto de propósito, para depois entrar no refinanciamento e conseguir pagar. Então é algo que precisa ser revisto também, porque é o que eu digo, às vezes muita gente tem muitos benefícios e tem gente que não tem nenhum benefício. Então a reforma tributária tem que vir para trazer igualdade para todos nesse sentido. Eu espero que isso aconteça. Quem tem menos tem que pagar menos, quem tem mais tem que pagar mais. É assim que funciona. E aqui eu estou falando como alguém que também vai pagar mais do que pagaria se fosse fazer a reforma. Se fosse fazer hoje a reforma, se a gente pegar lá, quem paga imposto de renda já paga quem paga o teto. No meu caso, seria beneficiado, teria uma redução aí se fizesse a reforma tributária e passar junto à questão do imposto de renda. Mas são pontos que são necessários, porque a classe média é quem mais sofre. Quem paga mais imposto no Brasil é a classe média, não são os ricos. As pessoas têm que colocar. O que é ser classe média? Olha lá no seu pagamento, olha lá o que você tem. Você está mais próximo de ser milionário. E milionário que eu digo é ter milhões mesmo, 10, 15 milhões, ou mais próximo da linha da pobreza. A classe média está mais próximo da linha da pobreza do que de ser milionário. Então isso tem que ficar bem claro. Quem paga mais imposto no Brasil é a classe média. Quem sofre mais com a carga tributária é a classe média. E aí os mais pobres também acabam sofrendo, porque às vezes também tem que pagar a mesma taxa de imposto em algumas situações. Bom, e onde fica Campinas nessa discussão da reforma tributária? Foram algumas reuniões que aconteceram já neste segundo semestre, após a aprovação na Câmara dos Deputados. A primeira, talvez, delas, a que mais chamou atenção, foi no mês de julho, com prefeitos da região metropolitana de Campinas discutindo a reforma tributária. A RMC, o presidente do conselho é Gustavo Reis, prefeito da cidade de Jaguariúna, e ali, com apoio e sugestões do prefeito Dário Saad, foram levantadas algumas questões, principalmente sobre o ICMS, a manutenção do critério de distribuição do ICMS pelo valor adicionado, que privilegia o crescimento e desenvolvimento econômico dos municípios e não apenas pelo critério de número de habitantes. Uma alteração que está prevista nesta reforma. Depois, teve uma reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, em que Dário Saad esteve em Brasília no começo do mês de agosto, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga. Esse encontro foi articulado pela Frente Nacional dos Prefeitos, teve a participação de dirigentes da entidade com o objetivo de apresentar as demandas dos municípios, incluindo Campinas. E o ISS, Imposto sobre Serviço, como uma das principais fontes de recurso, foi o principal ponto levantado pelos prefeitos para reduzir o impacto para os municípios que dependem dessa verba. Então foram apresentadas algumas propostas, como, por exemplo, garantir percentual mínimo de participação nos municípios no bolo tributário, a conversação da parcela municipal do IBS, a atual cota parte do ICMS, então parte de um imposto estadual viraria municipal, aprimoramento da governança do Conselho Federativo, não incidência desse imposto estadual na aquisição de bens e serviços pelos municípios, limitar e disciplinar o pagamento de precatórias para garantir serviços essenciais. Isso já foi apresentado pela Frente Nacional dos Prefeitos em agosto. Depois, Campinas teve ainda um evento chamado Avança Campinas para discutir a reforma tributária junto com um grupo de empresários. Então acho que está bem discutida a reforma. Esse evento dessa semana no Senado, de quinta-feira, tem mais cara de vamos esticar um pouco mais a conversa do que realmente apresentar propostas práticas. Acho que muito do que poderia ser discutido, melhorado, já foi falado. O Senado já sabe quais são as demandas dos prefeitos, os senadores, o governo federal já sabem onde aperta o calo dos municípios e se vão aceitar ou não essas indicações, não acho que seja essa decisão de quinta-feira que vai fazer. Tem alguma cara aí que na quinta a gente vai descobrir, que ou é o interesse do vice-presidente do Senado de também mostrar força com os prefeitos,
ou apresentar algo novo, que eu duvido muito, ou só mesmo esticando a conversa para que a reforma tenha mais evidência pública, mais discussão na sociedade, porque eu acho que politicamente talvez o jogo já esteja com as cartas marcadas, só falta decidir o resultado final, e eu senti um pouco disso também nas entrelinhas no otimismo do ministro Fernando Haddad. 10h59, vamos para um rápido intervalo e na volta, conexão entre Brasil e Estados Unidos, Campinas, Flórida, saiu pesquisa eleitoral para candidaturas fortes dos Estados Unidos. Já tem um nome favorito. Você consegue imaginar qual o resultado dessa pesquisa eleitoral? Estamos falando da disputa Biden e Trump. Quem está na frente nessa pesquisa? Eu conto para você logo depois do intervalo. Este é o Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Todos os dias, inúmeras vidas estão em jogo, esperando a doação de órgãos e tecidos. O Grupo Bandeirantes incentiva este ato de generosidade e lança a campanha Doe Órgãos, Doe Vida. Converse com a sua família sobre o assunto. Só ela pode autorizar esse ato de amor. Para mais informações, disque 136 ou acesse band.com.br. Doação de órgãos é um ato de empatia. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá. Este é o Manhã Bandeirantes. Onze horas da manhã, 2 minutos. Informações da região metropolitana de Campinas. Final de semana marcado por um incêndio de grandes proporções em uma área de mata em Valinhos, atrás do Hospital Galileu, próximo a 2 condomínios no bairro Vila Pagano. O incêndio já está controlado na manhã desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente. O local é de difícil acesso, tem vegetação seca, vento forte dificultou também o combate às chamas, mas o mais importante, ninguém se feriu. Então, nessa segunda é o trabalho de rescaldo, saber exatamente qual o tamanho da vegetação atingida, qual o tamanho da área, e o fato de estarmos com temperaturas altas e baixa umidade relativa do ar, isso tudo complica ainda mais o trabalho dos bombeiros numa situação como essa, uma onda de calor terrível no Brasil, que teve inclusive uma divulgação assustadora. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo apontou que pelo menos 4 pessoas morreram por causa da onda de calor que atingiu o estado entre agosto e setembro desse ano. Fim de inverno, hein, gente? No total, a Secretaria de Saúde aponta que foram 5 mortes em 2023, uma em janeiro, época do verão, e 4 nesse período de inverno. Além das mortes, 154 atendimentos no mesmo período foram registrados, que dá um aumento aí de 102% nesse tipo de socorro em relação ao ano passado. Só para comparação, foram 312 atendimentos ambulatoriais nos primeiros 7 meses do ano, de pessoas
sofrendo com temperaturas muito altas. 11 horas da manhã e mais 4 minutos. A eleição norte-americana ganha a partir de hoje um novo capítulo. Isso por conta da divulgação de uma pesquisa eleitoral que aponta Donald Trump com uma larga vantagem em relação ao atual presidente da República, Joe Biden. Quem traz esses números pra gente é a repórter Beatriz Ferretti, com mais informações sobre quem divulgou a pesquisa, quem encomendou e quais são exatamente os números. Beatriz. 10 pontos percentuais é muita coisa, isso na comparação com o atual presidente Joe Biden. Essa pesquisa foi realizada pela ABC News em parceria com o jornal Washington Post e sim, mostra uma ampla vantagem para o ex-presidente republicano, mesmo diante de tantos processos judiciais. A gente vem mostrando aqui, né, que Trump foi acusado criminalmente em 4 casos envolvendo diferentes acusações, desde tentativa de reverter as eleições presidenciais passadas, a invasão ao Capitólio, obter documentos sigilosos da Casa Branca e também fraude financeira. Fraude financeira que foi a primeira acusação enfrentada por ele no estado de Nova York. Mesmo com tudo isso, Trump vem mostrando muita força entre os eleitores já do Partido Republicano, mas também aqueles indecisos que estão insatisfeitos com o trabalho do atual presidente Joe Biden. A pesquisa eleitoral mostrou que Trump aparece com 52% das intenções de voto, enquanto Joe Biden 42%. O que os jornais norte-americanos e também analistas dizem é que há alguns fatores para esse fenômeno estar acontecendo. Primeiro, a economia. Os Estados Unidos enfrentaram uma inflação altíssima, que acabou culminando em taxa de juros, também juros muito altos. E, claro, isso impactou o dia a dia, a vida dos norte-americanos. E o Trump usa essa questão econômica contra Joe Biden, dizendo que na época dele isso não acontecia. Só que a gente sabe que o cenário foi muito diferente para Biden, porque ele pegou uma pandemia ali em andamento, com um grande impacto econômico global, e também a guerra na Ucrânia e os seus desdobramentos, mas isso os americanos estão colocando muito na conta e vai ser um fator importante. Apesar de que a economia dos Estados Unidos já vem se recuperando, inclusive no mercado, no setor de emprego, a contratação de trabalhadores que vem crescendo e isso vem se recuperando. Outro fator que está em xeque ali na escolha do candidato é a questão da imigração. Houve um número recorde recentemente de imigrantes cruzando a fronteira do México com os Estados Unidos e, além disso, a idade do atual presidente, o Biden, está com 80 anos. Se ele de fato for candidato e vencer as eleições que acontecem em novembro do ano que vem, ele vai ser reeleito para um segundo mandato com 82 anos. Isso está pegando muito. Os americanos acham que ele seria velho demais, enquanto Trump tem 77 anos. Ou seja, um monte de questões ali que vem colocando Trump, mesmo na mira da justiça, como favorito por enquanto nas eleições. A gente sabe que ainda não está definido que se de fato Trump e Biden serão candidatos. Vai ser necessária aquelas chamadas eleições prévias que acontecem dentro dos partidos, do republicano e do democrata, e assim os partidos vão nomear quem será de fato o candidato para disputar as eleições em novembro do ano que vem. Obrigado, Beatriz Ferretti. Henrique do Vale, com números assim, dá para imaginar Trump não ganhando as eleições internas do Partido Republicano e dá para imaginar Joe Biden não sendo candidato à reeleição pelo Partido Democrata? Bom dia para você. Bom dia, gente. O negócio é o seguinte, o que a gente acabou de ouvir está extremamente correto. Mas nós temos que lembrar que nós estamos ainda com muitos meses até as eleições do ano que vem. Então, muita coisa realmente pode acontecer com relação ao próprio processo, os processos que o próprio ex-presidente Donald Trump está envolvido. Existe também a questão aí dos candidatos republicanos que entram em debate agora, logo mais na próxima quarta-feira. E muita coisa, como eu disse, pode acontecer. Logicamente, o Trump está aí na frente das pesquisas. Ele é o candidato republicano que, na verdade, está nadando de braçada com relação aos outros candidatos.
Mas eu sempre fico um pé atrás, porque isso já aconteceu nos Estados Unidos no passado, e a gente sabe exatamente que o americano observa tudo o que vai acontecer e que está acontecendo até a véspera das eleições. Se as eleições, no caso, fossem hoje, concordo que o ex-presidente Donald Trump teria a chance de vencer. Mas nós temos que observar o seguinte: a gente tem que ver como que a economia vai ficar perto das eleições. A gente vai ter que ver como que a questão de trabalho dos americanos vai estar, como que a inflação vai estar. Ou seja, existe uma série de fatores ainda para a gente poder aguardar. E, logicamente, a questão que a gente observa de perto é a questão migratória e também a questão da ajuda do país com relação à Ucrânia. O Biden pediu mais uma nova ajuda para o governo, para o Senado. Vai ser votado sobre isso, e lembrando inclusive que a gente está em véspera do próprio governo anunciar aí o próprio budget para o próximo termo, no caso, né? Existe aí alguns dias apenas para eles decidirem com relação se haverá calote até de departamentos governamentais. Se acontecer isso, vários funcionários do governo vão ficar sem receber o seu salário. Quer dizer, é sempre assim, a gente sempre chega nessa época do ano e a gente fica naquela ansiedade para saber se o governo vai acertar, vai resolver a questão do budget, porque os gastos americanos estão extremamente altos. É um absurdo a gente ver realmente o que o governo está gastando sem parar, não tem freio. Então a gente fica assim observando só para ver o que vem pela frente. Então tudo isso que a gente está acompanhando agora vai servir como elemento fundamental para que na hora da gente poder votar por aqui, a gente vai colocar tudo isso na balança e ver realmente qual será o melhor candidato. Essa história do Biden já está com 80 anos, 82 anos. Se no caso ele foi eleito, é uma preocupação constante, principalmente para os eleitores americanos que acham que o presidente Biden realmente não tem condição nenhuma para assumir mais um termo. Mas, como eu sempre falo, vamos esperar, porque eleição aqui nos Estados Unidos é sempre uma caixa de surpresa. A gente nunca ia imaginar lá atrás que o Trump seria vencedor, né, de uma campanha eleitoral, se tornando presidente americano. A gente achava que, na verdade, a Hillary Clinton ia bater o Trump e acabou não acontecendo. Bom, então mais ou menos o que a gente tem para falar é isso daí. Tem que esperar, não tem outro jeito. Um nome apontado nas primárias do Partido Democrata, que é o partido do atual presidente Joe Biden, é o de Robert Kennedy Jr., que é filho do ex-senador, o Robert Kennedy, conhecido como Bob Kennedy, né, que ficou famoso principalmente no combate à máfia, sobrinho do ex-presidente John Kennedy. É um nome realmente competitivo e pode ganhar força a partir de uma pesquisa eleitoral que mostra Biden tendo tanta rejeição, mesmo com a máquina pública na mão? Eu acho que não. Eu pessoalmente, observando o que a gente tem sido publicado por aqui e acompanhando de perto, inclusive, até os comentários das pessoas que estão aí observando essa campanha do Partido Republicano, eu acredito que ele não tem força suficiente só por causa do sobrenome dele realmente conseguir bater o Trump. Ele, bom, é aquela história, sobrenome não ganha eleição. Puro, né? Eu acho que ele não tem condição de peitar ainda o Trump com relação a esse tipo de coisa. Só para colocar aqui, se meu inglês estiver bom ainda, eu estava lendo um artigo do New York Times, porque o New York Times geralmente faz ele destrincha a pesquisa. O que é isso? Ele vai nos subgrupos para entender o que a pesquisa está falando e tal. E aí ele questionou a ABC sobre alguns pontos da pesquisa. E a própria ABC disse, olha, essa pesquisa está fora da curva, até para as nossas análises aqui está fora da curva. Porque em alguns grupos em que os democratas sempre vencem, Trump está vencendo. Então, eles colocaram essa pesquisa. E aí eles fazem uma pontuação aqui que vão realizar uma nova pesquisa e se essa pesquisa confirmar os dados, aí sim demonstra uma tendência. Porque pode ser
uma amostra que saia fora da lógica de uma pesquisa. Isso pode acontecer, inclusive nas pesquisas brasileiras, isso acontece às vezes. Opa. Então tem até essa pontuação, é muito bom esse artigo do New York Times, que explica um pouco das pesquisas americanas. E tem um detalhe, né? Vencer nos votos nos Estados Unidos não significa levar a eleição. Nem sempre quem ganha leva. Exatamente, nos exatamente. Estados Unidos. Então tem esse ponto também que tem que ficar muito claro. Mas acho que é o que o Henrique disse, tem muito tempo pela frente ainda. Eu desconfio que dificilmente Trump não será o candidato republicano, porque é aquela questão, ele joga muito para a base, e como ele tem uma base muito forte, o que acontece? É muito difícil um outro candidato conseguir emergir dentro dessa base. E quando ele diz que, pelo menos o que eu escuto, que ele sequestrou o Partido Republicano, é basicamente isso. Uma parte do Partido Republicano não é mais republicano, é trumpista. É diferente. Então, essa é uma grande dificuldade. E se a gente for lembrar, a gente está falando do Partido Republicano, a gente fala assim, nossa, o republicano, o trumpismo é de conservadorismo, de pautas... O Partido Republicano, por exemplo, é o partido de Abraham Lincoln, que fez a 13ª emenda. Então, para a gente entender que os partidos nos Estados Unidos, e eu sempre gosto de voltar na história, porque a gente esquece, e isso tem acontecido em todos os temas que a gente tem discutido atualmente. A gente esquece a história dos partidos, esquece a história das pessoas, e isso tem se perdido. Eu vejo muita gente, já ouvi gente aqui de esquerda no Brasil, porque os republicanos são a direita nos Estados Unidos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vai estudar um pouquinho de história, que a construção americana é completamente diferente da nossa construção. Os próprios democratas defendiam a escravatura nos Estados Unidos. Durante muito tempo foram contrários, estados controlados pelos democratas. Então a gente tem que pensar o contexto histórico. E o que a gente tem hoje, pelo menos não sei se o Henrique vai concordar comigo, não é mais o Partido Republicano, é um partido trumpista. Eu tenho a sensação que o Partido Republicano, se não morreu, está na UTI. O republicano mesmo, o Partido Republicano, aquele que a gente conhece, que defende as suas pautas. Eu tenho essa sensação. Eu não sei se republicanos raiz que você conhece aí, o Henrique, tem essa sensação de que os ideais do partido estão na UTI e foi sequestrado mesmo por esse fenômeno que é o trumpismo, que não tem a ver com o Partido Republicano que a gente conhece. A gente vai reposicionar o Liu. Agora sim, agora ouvimos, Henrique. Agora ouvimos Henrique do Vale. Não. Agora não. 11h16, a gente vai restabelecer ali o contato com o Henrique do Vale. E já está derrubando o contato do Henrique do Vale. Deve ser alguma conspiração trumpista para que ele não entre nos detalhes. Não, mas eu já vou aproveitar também, enquanto a gente restabelece o contato com o Henrique do Vale, para além de perguntar essa questão dos republicanos mais considerados raízes, entre aspas, também com relação a esta semana em que os Estados Unidos receberam a Assembleia Geral da ONU com a presença do presidente Lula no encontro com o presidente Joe Biden e discursos que aqui no Brasil foram vistos como convergentes, então indo para uma mesma linha de um pedido de paz na guerra da Ucrânia, de atenção às questões ambientais, de atenção aos direitos trabalhistas. Também questionar, saber do nosso querido Henrique do Vale se nos Estados Unidos de alguma forma repercutiu o discurso do presidente Lula ou se isso é algo que fica mais restrito à nossa vida cotidiana e se os americanos não deram muita atenção à Assembleia da ONU. Porque normalmente os Estados Unidos costumam olhar para o mundo quando há algum interesse próprio. Não sei se essa Assembleia em si tinha também esse interesse. Henrique, já nos ouve? Eu estou com um problema de áudio aqui. Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo sim, Henrique. Então tá. Não, a mídia americana ela se concentra muito, com certeza, no que acontece dentro dos Estados Unidos. Então eles não focam de maneira nenhuma com que os outros presidentes falam, né? Então a gente ouviu muito pouco com relação ao discurso do Lula por aqui. Como eu sempre falo, eles não dão muita importância, o que é uma pena, porque seria interessante se os americanos também aprendessem e ouvissem, né, a posição dos outros países. Hoje em dia aqui na América a gente só fala sobre a Ucrânia e quanto que o Biden está
ajudando o país com relação a dinheiro, armamentos e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente não teve muita notícia, vamos dizer assim, quando o próprio presidente Lula esteve presente em Nova York, na ONU. Os dois se encontraram e tal, mas assim, na mídia mesmo, não houve nada assim de excepcional que pudesse chamar a atenção de todo mundo por aqui. Ô Henrique, só você tomar aquela questão que de curiosidade, como é que os republicanos raiz aí olham esse trumpismo agora no Partido Republicano? Pois é, então o que acontece é o seguinte, parece uma seita impressionante, não existe assim, não existe o Partido Republicano, você simplesmente adora o Trump. Então é uma coisa que a gente tem visto já durante muitos anos, desde que na época o presidente era presidente, né? Mas o próprio eleitor republicano, baseado nos padrões do partido, de uma certa forma não está satisfeito com esse tipo de comportamento do presidente Trump já há tempos. E é por isso que eu sempre falo, vamos ter que esperar, justamente porque a gente vê aí a presença da própria Nikki Haley, que é uma das candidatas republicanas. Ela é mais moderada, ela vai ter o apoio das mulheres nas eleições, com certeza. Ela já trabalhou com o presidente Trump, ela foi a pessoa responsável pelo país na ONU, ou seja, é uma pessoa que está todo mundo aí observando o que ela tem para falar. Existem outras questões muito importantes que a gente leva em consideração por aqui, principalmente os republicanos, que são justamente a questão da lei do aborto, e ela é uma pessoa que pode trazer, né, e pode abordar esse tipo de problema junto com as mulheres. Então eu sempre falo, apesar do Trump estar aí liderando as pesquisas, tem muito chão pela frente. Esse aspecto dele está sempre envolvido com questões legais. O próprio eleitor republicano, aquele que pensa no partido em geral, e não o trumpista, que é aquela pessoa que adora o Trump e não quer saber do resto. Ele está cansado dessa novela do Trump. Ele está cansado desse egocentrismo que o Trump tem e essas questões aí que ele usa a mídia como se fosse um reality show. Ele pensa nele, ele não pensa no país, ele pensa nele. Então, se no caso ele está em pauta, ele adora falar dele. Qualquer hora que você vê ele na televisão, ou qualquer hora que você vê ele no palanque falando sobre o que ele pretende fazer, ele está sempre questionando os outros candidatos e criando aquela imagem de super-homem, super-presidente. Mas o próprio eleitor republicano que acredita no partido está cansado desse tipo de coisa. Então é só questão da gente começar a ver aí algum dos outros candidatos ter um pouco mais de presença, né? Eu acredito que inclusive a mesa pode ainda virar. Eu acho isso. Henrique do Vale, diga, Thiago. O Heitor, o Henrique falou de aborto aí, você sabe que essa pauta logo a gente vai ter que debater aqui, né? Porque o Supremo está julgando a questão do aborto no Brasil, e vai dar uma polêmica, é bom se preparar, porque aqui no Brasil... E aqui é um assunto extremamente delicado, justamente porque a própria Suprema Corte Americana acabou revertendo, né, o processo no qual as mulheres tinham total direito a escolher o aborto. Tanto é que agora, em vários estados americanos, é proibido. A mulher não tem o direito mais de escolher se faz ou não faz. Né? E alguns estados, por exemplo, até aqui na Flórida, o próprio governador da Flórida, Ron DeSantis, que é também um candidato republicano a presidente, ele determinou, inclusive, que a mulher só tem até a sexta semana para poder fazer o aborto. Ou seja, tem muitos casos que a mulher nem sabe ainda que tá grávida de 6 semanas. Então, assim, e esse tipo de lei que foi criada aqui foi adotada em outros estados também. Então, essa questão do aborto aqui nos Estados Unidos é muito delicada, né? E o Trump é a favor disso e, no caso, os candidatos democratas acreditam que a mulher tem o direito de escolher se ela vai fazer ou se não vai fazer. Já no caso do Partido Republicano, existe aí, como eu disse, vários estados que determinam que quem determina isso é o Estado. Então, tanto é que várias mulheres estão saindo desses estados de onde elas residem, vão para outros estados efetuar o aborto, porque lá é legal, e onde elas estão morando é ilegal. Então, é uma questão aí que está mexendo muito, né,
principalmente com essa questão, para ver qual que vai ser a postura do candidato republicano ou do democrata para determinar realmente quem que vai sair vencedor dessas eleições que acontecem em novembro do ano que vem. Ou seja, tem muito chão pela frente. E é uma questão tão delicada que nos Estados Unidos eu acho que é uma questão que vai além da nossa, porque tem uma questão a ver com a liberdade. E o quesito liberdade nos Estados Unidos, liberdade individual, é muito diferente do conceito que a gente tem no Brasil. E o americano é uma pessoa que defende com todos que a liberdade seja total do indivíduo, né? O Henrique tá aí, coisa se eu estiver errado. E essa questão não é nenhuma questão moral nos Estados Unidos, é uma questão que muita gente, eu já vi gente defendendo, não sobre a questão da mulher, mas sobre a liberdade do cidadão escolher o que ele quer fazer. Exatamente. Não é uma questão se é o direito da mulher ou não, é liberdade dele escolher o que ele quer fazer. E tem um ponto, as pesquisas mostram que de 60% a 70% dos americanos são a favor da liberação do aborto, que não é uma decisão que o Estado tem que tomar, que quem tem que tomar é a pessoa e o médico. Eu vi várias pesquisas nesse sentido. É diferente da discussão que é feita no Brasil, que é uma discussão moral e não sei o que, religiosa, e lá vamos nós embarcar novamente com esse julgamento do Supremo Tribunal Federal aqui. E tem um ponto importante, né, que a gente vai ter que destacar aqui. Será que o brasileiro vai conseguir diferenciar a saúde pública de opção religiosa, daquilo que você escolhe na sua religião? Esse é um grande desafio. Por isso que eu falo, o debate do aborto nos Estados Unidos, o debate do aborto no Brasil, são questões completamente diferentes. E tem deputado aí que vai ficar numa saia justa, porque defende liberdade e aponta a liberdade americana como um ponto de partida. Bom, se ele estudar um pouquinho como é que funciona nos Estados Unidos, acho que ele vai ter que mudar de lado. Fora os exposed, então essa questão, né, do aborto, a questão da inflação americana, a questão do emprego, desemprego e também a questão da imigração, são 3, 4 fatores aí fundamentais para o eleitor americano decidir quem que vai ocupar a Casa Branca no ano que vem. Então a gente só fala sobre isso. Quando a gente senta numa mesa e começa a discutir com relação à política, a gente tem que ter muito cuidado, porque você às vezes acaba sentando e conversando com um trumpista que não é o republicano. O trumpista é um cara totalmente extremista, né? Como também nós temos do outro lado aqui aquele cara que não é democrata, ele é a favor total do Biden, né? Só que a questão, a gente acaba ficando numa situação super difícil, que a gente tem 2 extremos. O certo é a gente andar no meio e começar a colocar na balança quais são os pontos fundamentais para ter um governo que seja um governo que vise, né, a melhoria do país em geral, e não só de um grupo ou de outro grupo. Pode se preparar. Quando essa discussão realmente chegar no Brasil, o que vai ter de exposição de caso de político que faz o discurso de defesa da vida sendo exposto por ex-namorada que ele já teria indicado, olha, faz um aborto porque esse filho eu não vou assumir, se prepare. Fez, né? Isso vai vir à tona, assim, de baseada, porque isso faz parte também da política brasileira. Políticos que muitas vezes defendem algo sem olhar para a própria história de vida e para as próprias decisões tomadas na vida particular e não na vida pública. O que é feito na vida particular nem sempre interessa ao público, mas quando confronta com o que é defendido na bancada, isso vai ser parte também da discussão do Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas vamos acompanhar e deixar para quando isso acontecer, porque não vai demorar muito, mas por hora, 11h27. Henrique do Vale, muito obrigado pela participação, sempre muito bom conversar com um amigo e abrindo a semana com informação direto dos States. Valeu, querido, grande abraço para vocês aí, boa segunda, hoje é segunda-feira, né? Eu já tô até perdido na semana, já estava achando que era sexta, seria bom se fosse sexta-feira, né? Não seria ruim, não. Para torcedor de São Paulo, já poderia emendar o final de semana direto, assim, 3, 4 dias só de festa com o título da Copa do Brasil. Só torcedor. Nem fala nisso, pelo amor de Deus. Você torce pra quem, Henrique? Eu sou corintiano, né, cara? Não dá pra torcer pro São Paulo, Palmeiras, Santos, não. Eu sou corintiano. É compreensível, mas, não dá pra falar, porque o Corinthians também tá numa desgraça que dá até dó, né? Amanhã tem Sul-Americana, inclusive com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, Corinthians e Fortaleza, o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. E amanhã a gente volta, Thiago. O Heitor é palmeirense e corintiano, amanhã ele vai estar torcendo pro Corinthians.
Mas como assim? Não, isso é... Eu tenho amigos que são palmeirenses e os caras odeiam o Corinthians. Não, o Heitor odeia o palmeirense. O Heitor gosta muito do Corinthians. Amanhã vai estar com a bandeira alvinegra enrolada, torcendo na Sul-Americana. Esse trecho já está devidamente gravado e vai para as mãos dos meus advogados, tá, Thiago? A gente se fala no tribunal, Thiago Prudente. E amanhã aqui na Rádio Bandeirantes. Um grande abraço a você que esteve conosco aqui. Deixa eu agradecer aqui ao Marcos Silva Bedin. Muito obrigado pela audiência direto de Hortolândia, ao DJ Ale e a todos que participaram conosco aqui na manhã de hoje. Amanhã estamos de volta a partir das 10 horas da manhã, logo depois do Jornal Gente. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área. Um grande abraço e uma ótima semana a todos. Este é o Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora o assunto é profissional. O sabor da competição alcança outro nível e ninguém vai ter vida fácil com nossos jurados. Com a exigência de quem fala de chefe para chefe, a edição do MasterChef Profissionais está fervendo de emoção. Helena Rizzo, Jacan, Fogaça e eu esperamos por você. MasterChef Profissionais. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.